ouvinte, espectador do programa Gente que Fala, boa tarde para todo mundo, 12:01, seja bem-vindo, eu sou o Mauro Friesman. Você nos ouve pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. E nos assiste pelas redes sociais, no Instagram e também no Facebook. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, ouça os nossos podcasts disponíveis no blog gentequefala.com.br. Interaja com a gente a partir de agora, fazendo perguntas pelo 973350038, é o número de WhatsApp, e também pelas redes sociais, marcando a gente com a hashtag Programa Gente que Fala. Hoje é sexta-feira, dia de falar de segurança pública por aqui, mais uma edição do Gente que Fala, em parceria com a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, a FERMESP. E a convidada de hoje é a capitão PM Flávia Marchi, comandante da primeira companhia do 11º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano. Seja bem-vinda, capitão Flávia Marchi, mais uma vez ao Gente que Fala. Tudo bem por aí? Um bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Mauro. Obrigada pelo convite a mais essa entrevista para a gente estar conversando um pouquinho sobre segurança pública, em especial sobre a região central de São Paulo. E nós que agradecemos mais uma vez a sua presença, atender ao nosso convite, a gentileza de atender aqui ao nosso convite. Capitão, agora nesse momento, aí na sede da primeira companhia, do 11º, está aí nesse local? Sim, estou aqui na sede da primeira companhia, ficamos localizados no bairro da Bela Vista, eu falo aqui da Rua Abolição 349, né, e agora, devido à questão da pandemia, né, fazendo essa entrevista por videoconferência com vocês. É a grande novidade, né? Eu tenho dito aqui diariamente, né, quando entramos no ar, que não estamos fazendo as transmissões como de praxe, né, nos estúdios da Rádio Trianon, em razão dessa necessidade do isolamento social necessário e preconizado pela Organização Mundial da Saúde e pelo Ministério da Saúde aqui no Brasil. Então, temos aqui a sala de videoconferência e, assim, damos sequência aqui ao nosso trabalho de prestar serviço, de informar o público, especialmente nesse momento difícil em que a informação verdadeira, de fato, é fundamental. E por falar nesse tempo todo dessa dificuldade que estamos vivendo, a sua participação aqui, capitão, da outra vez foi no final agora de 2019, início de 2020, numa situação completamente diversa do que estamos vivendo hoje. Ali naquele momento a gente falava sobre os trabalhos do 11º Batalhão da PM, no sentido da proteção da sociedade, que saía para as viagens, saía para a comemoração de Natal, de Ano Novo, férias e tudo mais. E agora as pessoas não estão podendo fazer isso, estão em isolamento. Uma virada de situação que ninguém jamais imaginaria. Como é que isso mudou a vida também, a rotina dos policiais militares aí do seu batalhão? Bom, Mauro, realmente, como você acabou de falar, foi algo novo para todo mundo, né? Para nós, policiais militares também. Tivemos que adaptar as nossas rotinas, né? E também planejar, fazer um novo planejamento operacional perante essa nova circunstância que se apresentou, né? Então, houve diminuição das pessoas circulando nas ruas, né? Todavia, ainda alguns crimes permaneceram. E a polícia, nós adotamos um posicionamento de aumentar a ostensividade, né? Então, muitas pessoas, as pessoas quando estão circulando, estão se deslocando para irem aos mercados, às agências bancárias ou até mesmo ao hospital, se deparam com viaturas estacionadas, né? Então, o nosso planejamento operacional foi focado realmente para o policial, ele prestar um atendimento emergencial e se posicionar estacionado para aumentar a ostensividade e as pessoas saberem onde pode encontrar uma viatura, né? Tivemos também que nos adaptar com relação aos procedimentos do policial com o próprio equipamento. Então, o policial usando máscara, faz a higienização da viatura com maior frequência, o uso do álcool em gel, né? Porque a todo momento o policial ele está na via pública,
Então, muitas vezes não é possível ele se deslocar até um estabelecimento para lavar a mão ou para fazer a higienização, então ele usa o álcool em gel, né, faz o uso da máscara, e também quando alguém tem que entrar na viatura para ser socorrido ou ser encaminhado ao distrito policial, também deve fazer o uso da máscara, né, para proteger tanto a própria parte quanto também os policiais. Os índices de criminalidade caíram durante esse período, claro, em razão do isolamento social, pouca gente circulando, mas alguns crimes ainda ocorrem. Algum tipo de delito que chamou a atenção e que até nos números tem aparecido mais do que antes? Eu vou responder essa pergunta, Mauro, mas eu vou passar alguns dados informativos sobre o batalhão, porque pode ser que tenham ouvintes que não assistiram à entrevista do final do ano e não conhecem um pouco sobre a nossa área, né? O 11º Batalhão, ele está localizado na Rua Vergueiro, número 363, e ele atende uma parte da região central de São Paulo. Então, a primeira companhia, ela atende o bairro da Bela Vista, a segunda companhia, o bairro do Cambuci, Chácara Clabim e uma parte do Paraíso. A terceira companhia atende o bairro dos Jardins e a quarta companhia atende uma parte do bairro da Moca. Tá? Então, todo esse território, que compreende uma área de aproximadamente 16,8 quilômetros quadrados, né, nós fazemos o atendimento nessa região com 705 policiais militares. Então, só para as pessoas terem mais ou menos uma dimensão do nosso batalhão, né? E aí eu vou falar dos números, dos nossos números, e depois posso falar um pouquinho dos números da Polícia Militar como um todo. Então são quatro companhias para esses 16 quilômetros quadrados de território. Exatamente, nós temos 4 companhias nesse raio. E há mais uma companhia, que é a Companhia de Força Tática, que é uma companhia que tem o território livre, e ela atua em ocorrências de maior vulto e também em manifestações. Tá? Então, nós temos também a Companhia da Força Tática, que tem todo o território do batalhão. Então, como a sua pergunta anterior foi com relação à redução, no primeiro trimestre desse ano, nós tivemos um pequeno aumento nos crimes na modalidade roubo de veículos e furto outros. O que ocorre, né? Como é que funciona esse roubo outros? O roubo outros são aqueles crimes praticados com violência, principalmente caracterizado aqui na região central pelo roubo de celular, roubo de relógio, roubo de equipamento eletrônico, né? Então a pessoa, o delinquente, ele se vale de violência, né? Seja uma ameaça, uso de arma, uso de simulacro, que é uma arma que se parece uma arma verdadeira, né? E até confunde as pessoas, e muitas vezes até nós, policiais, devido a ser muito parecida, praticamente idêntica a uma arma de fogo. E também houve um pequeno aumento de roubo de veículos, como eu havia falado. Já quando iniciamos o mês de março... Desculpe interromper. Isso é mais na primeira companhia, que é a região mais centralizada aí da Bela Vista, esse tipo de crime, o crime patrimonial? Não, na região do nosso batalhão, do 11º Batalhão. Ele como a companhia, como um todo, a companhia, ela acompanha essa tendência. Os nossos números são muito parecidos, se projetados com relação aos números do batalhão, tá? E quando, do mês de março, no começo do mês de março, nós já estávamos numa tendência de queda. Em abril, tivemos já uma queda acentuada nesses indicadores criminais. Então, veja, lógico, diminuiu o fluxo de pessoas na via, como havíamos comentado, a probabilidade de se reduzir também os indicadores, ela aumentou, né? Então, hoje nós estamos... com todos os nossos indicadores, como roubo, furto e outros ilícitos que acontecem aqui na área central, eles estão todos em queda. Ainda temos algumas ocorrências, alguns ilícitos ocorrendo, e a polícia está sendo acionada para isso, como, por exemplo, nas proximidades de hospitais, aqui na região da Bela Vista, que temos uma grande concentração de hospitais,
ainda alguns ilícitos têm acontecido. Mesmo assim, é um número bem menor do que se comparado com o ano passado, né? Então, como eu já havia explicado, nós tivemos uma queda acentuada em toda a região, a companhia também continuando nessa tendência, mas ainda alguns crimes estão ocorrendo, né? E o delinquente, ele se vale da oportunidade, né? Então, ele usa a oportunidade a seu favor, por isso que passamos diversas recomendações aqui para a comunidade, para evitarem serem vítimas desses ilícitos. E quais são as orientações, então, capitão Flávia, para a população? Porque no dia a dia de uma situação normal, vamos assim dizer, de temperatura e pressão, as pessoas estão circulando em meio a multidões, geralmente nessas regiões mais centralizadas. E o delinquente se aproveita da multidão porque ele pratica o que ele quer praticar e some no meio dela. No vazio, a estratégia é outra. Então, qual que é a orientação para a população? Sim, gostaria até de comentar que recentemente eu fiz algumas reuniões virtuais com a comunidade, né, porque por conta desse distanciamento, e a nossa conversa foi no sentido de as pessoas estarem orientadas com relação aos crimes que estão ocorrendo, né? Então, por exemplo, né, aonde nas proximidades de hospitais, que é onde nós identificamos que houve ali algumas ocorrências, como por exemplo de roubo, as pessoas evitarem estarem transitando com objetos de valor como celular na mão, né? Cuidar do seu pertence, se manusear o objeto, fazer com que ele esteja numa forma segura, né? Não ficar expondo a bolsa, tem que estar também sendo carregada de forma segura. Estacionar, por exemplo, o veículo em local compatível, cuidado, né? Por exemplo, no estacionamento, observar se tem alguma pessoa olhando, né? Estar de olho ali quando a pessoa vai estacionar o seu veículo, que pode ser também uma pessoa que queira praticar algum ilícito. Então, que a comunidade esteja atenta com essas pessoas que estão circulando nas vias, né? Uma característica que nós identificamos é que quando está havendo ilícito, o delinquente ele não está sozinho. Uma boa parte dos ilícitos que ocorreram aqui, eles estavam agindo em grupo, né? 2, 3, até 4 infratores. Então, nós passamos a recomendação de, se a pessoa está chegando para estacionar o veículo ou está adentrando algum estabelecimento, né, o hospital, no mercado, ficar atento com relação ao movimento no entorno, né? E como eu disse, não expor os seus pertences, mesmo no seu veículo, né? Se está lá no banco do passageiro, guardar a bolsa de uma forma segura embaixo do banco, não deixar o celular exposto, né, para evitar a prática desse tipo de ilícito. Uma outra questão também, Mauro, que eu gostaria de comentar, é que nós temos percebido que as pessoas têm reclamado um pouco sobre perturbação do sossego público, né? Então, som alto, pessoas fazendo barulho no interior de residência, de apartamento, e tem também surgido essa demanda para nós, as pessoas procurando a polícia, e nós temos passado algumas orientações com relação, se for em condomínio, em prédio, que o síndico adote as providências previstas lá na convenção de condomínio ou no regulamento interno, né? Antes de ser até acionada a polícia, para não se tornar um problema de ordem policial ou até mesmo penal, né? Lembrando que a perturbação do sossego público, ela continua sendo ainda uma contravenção penal, e é importante que as pessoas elas tenham esse espírito de coletividade, né, e entendam o período que não está sendo um período fácil para que as pessoas adaptem as suas rotinas, e também lembre-se que tem outras pessoas, idosos, pessoas que também estão doentes ou estão trabalhando, né, de casa e precisam ali de ter o seu espaço também respeitado. Sim, capitão Flávio, antes da sequência aqui da nossa conversa, só um parênteses aqui para fazer uma nota
que acaba de ser divulgada, o ministro Nelson Teich, o ministro da Economia, acaba de pedir demissão do governo, antes mesmo de completar um mês no cargo. O ministro Nelson Teich, que substituiu o ministro Luiz Henrique Mandetta, e tomou posse no dia 17 de abril, hoje é dia 15 de maio, portanto, a saída do ministro Nelson Teich do Ministério da Economia, menos de um mês da posse, de ter tomado posse, ou seja, tudo isso devido a discordâncias com o presidente Jair Bolsonaro referente às medidas de combate ao coronavírus. Tá? Dada a nota aqui. Capitão Flávia, já que entramos nesse assunto do coronavírus, você já no início do programa falou um pouquinho a respeito das mudanças, das rotinas, enfim, do trabalho dos policiais militares. E como é que está, pelo menos dentro da sua área aí do 11º Batalhão, a questão da Covid entre os policiais? Existem pessoas que ficaram doentes, estão doentes? Qual que é a situação? Mauro, nós temos um efetivo, como eu havia relatado, de 705 policiais na área do batalhão, do 11º Batalhão. E temos apenas 2 casos de policiais confirmados com o Covid. Não tivemos nenhum caso de morte, e temos ainda alguns casos de suspeita. O total hoje de policiais afastados são de 5 policiais com suspeita, ou porque a esposa ou algum parente teve, o caso confirmado, ou tem a suspeita, e aí a corporação também afasta esse policial para diminuir o risco de contágio. Mas eu acredito que por adotarmos várias ações de ordem preventiva, como eu relatei, o uso de equipamentos, o uso do álcool em gel, a esterilização das nossas instalações, que estão sendo feitas com maior periodicidade, lavando tudo com água sanitária, utilizando sabão. Então, nós aumentamos os nossos protocolos de ações ligadas à higiene, tanto pessoal quanto das instalações, e pudemos alcançar esse número que eu julgo os números importantes. Não tivemos casos ainda de nenhuma morte aqui na nossa região, e tivemos, aliás, dos policiais, como eu estou afirmando aqui, e tivemos apenas 2 casos entre os 705 policiais, de policiais que estão contaminados. Então, eu acredito que por essas ações e também pelo fato dos policiais estarem atentos, estamos seguindo todas as recomendações, essa probabilidade da contaminação, esse risco, a probabilidade do contágio, ela está baixa, em decorrência aí de todas as providências que nós adotamos. Sim, agora, Capitão Flávia, mais uma vez falando aqui a respeito da demissão do ministro da Saúde, Nelson Teich, uma correção, na verdade. Eu falei equivocadamente ministro da Economia, mas assim, foi aqui no ato falho, verdadeiramente, e não uma desinformação. Mas, repetindo, o ministro da Saúde, Nelson Teich, acaba de pedir demissão e tem uma coletiva agendada para logo mais à tarde, em que ele falará a respeito e esclarecerá os motivos da sua saída menos de um mês da posse. Ele tomou posse no dia 17 de abril e hoje, 15 de maio, acaba de pedir demissão do Ministério da Saúde. Então, feita aqui a correção, o ministro da Economia é o ministro Paulo Guedes, que evidentemente segue no governo. Foi aqui um ato falho e eu peço desculpas pelo equívoco. Capitão Flávia, nesse momento de Covid e de menos gente nas ruas, e esse índice menor de criminalidade, isso permite à Polícia Militar fazer um trabalho mais de prevenção? É possível estar focado mais, isso já sempre existiu, mas é possível ficar mais focado nesse trabalho de prevenção? Com certeza, Mauro. Nosso foco maior é a prevenção, estamos fazendo também diversas operações, inclusive durante a madrugada, onde nós temos equipes de policiais fazendo um bloqueio policial, para identificar possíveis criminosos. Nós reduzimos os números de abordagem devido até ao próprio contato do policial, para reduzir o contato do policial. Então, estamos fazendo operações
basicamente de visibilidade, né? E é claro que quando há alguma incidência, algum chamado, a viatura ela se desloca para fazer esse atendimento, né, dentro dos nossos protocolos e adotar as medidas cabíveis. Mas a maior parte das nossas operações, elas estão de fato com os policiais parados, estacionados, visando coibir os crimes, principalmente aqui na nossa região. Vocês vão poder encontrar muitas viaturas paradas próximos a hospitais, próximos a agências bancárias, a mercados, aonde pode ter fluxo de pessoas e aonde existe uma probabilidade maior de incidência criminal. Então, essa é a diferença, né, que as pessoas estão notando. E também, como comentado anteriormente, nós estamos passando algumas orientações para as pessoas que estão em casa, né, com relação a os problemas vinculados à parte criminal, como, por exemplo, né, as pessoas estarem atentas com o uso do celular, com mensagens, porque delinquentes podem estar mandando mensagens pedindo para a pessoa ceder número da conta, ceder senha, acessar algum link desconhecido, e esse link vai captar as informações daquele celular ou daquele computador. Então, nós estamos passando mensagens para a população também ficar atenta com relação aos contatos via eletrônica, né, via redes sociais, para que evitem aí serem vítimas, principalmente, desse tipo de ilícito, né? São os crimes eletrônicos. Então, é uma outra coisa também importante a ser comentada, né? Porque não somente temos aí a questão da prevenção policial na rua, mas também a orientação à população com os cuidados que devem adotar quando acessam algum link ou acessam alguma mensagem, né, se for de pessoas desconhecidas, evitar aí, antes de ter uma confirmação, mandar qualquer tipo de informação ou fazer transferência, né? Tivemos algumas informações aqui, até de plágio do próprio número do telefone para fins de utilização de WhatsApp. Então, os delinquentes, eles pegam aquele número, aquele contato, né? E eles se passam por aquele número e aí começam a pedir dinheiro para os outros contatos que a pessoa tenha na agenda do celular dela. Então, estamos orientando a população também nesse sentido, assim, de se evitar esses crimes eletrônicos. Certamente a criminalidade migra de modalidade, né, conforme a conveniência aí da delinquência, né, e na impossibilidade do crime patrimonial, por exemplo, na dificuldade, eles acabam mudando, por exemplo, para o crime eletrônico, para o crime cibernético. Então, já é notado isso e daí o alerta, essa é a posição da Polícia Militar nesse sentido. Sim, Mauro. Inclusive, eu recebi uma ligação há pouco tempo, durante a madrugada, era por volta de mais ou menos 3h30 da manhã, onde uma pessoa estava chorando do outro lado da linha, né, e falando, mãe, eu já, né, conhecendo desse tipo de golpe, né, eu desliguei o telefone. Mas, infelizmente, muitas pessoas, elas acabam caindo. Via de regra, esses telefonemas são durante a madrugada, e aí eles já têm os delinquentes têm algumas táticas de tirar a informação da pessoa, né, e também manter a pessoa no telefone para que possam fazer transferências bancárias e utilizar ali as informações em benefício deles. Então, nós passamos essa informação também de que cuidado ao aceitar uma chamada, né, fora dos horários habituais, e em recebendo essa chamada, acionar a polícia, né? Se tiver qualquer tipo de dúvida, acionar a polícia, não fazer nenhuma transferência, porque nós podemos acompanhar, investigar e verificar se está acontecendo algum crime ou não, e a pessoa, muitas vezes, ela acaba caindo no famoso conto do vigário, né, fazendo transferência ou depósito depois. Eles também costumam pedir para fazer depósito para crédito do celular, né? Então, as pessoas têm que estar alerta com relação a isso
e se certificar. Eu muitas vezes sugiro, se a pessoa não conhece o número do telefone ao qual está ligando, não aceitar o chamado, né? Esse conto do vigário, desse telefonema que você recebeu, capitão Flávio, é bem antigo, né? E eu também, há uma semana ou 10 dias, também recebi uma dessas ligações, e o rapaz do outro lado: tio, tudo bem? Tudo bem. Eu falei: adivinha quem está falando? Lembra quem está falando? Eu falei: quem é que está falando aí? Aí ele desligou na minha cara, não sei porquê, né? Então, todo cuidado é pouco, é importante que, na verdade, eles tentam pegar as pessoas mais velhas, mais idosas, que têm algum tipo de dificuldade, às vezes, de audição, e acham que estão reconhecendo alguém da família do outro lado da linha, e aí acabam caindo, na verdade. Isso é muito usado realmente para aplicar o golpe nas pessoas mais velhas, né, idosos. E agora, nesse período que as pessoas estão em casa, né, estão se preservando um pouco mais, é uma tendência que aumente o número desse tipo de ligação, né? Eles, já que não estão conseguindo praticar muitas vezes o ilícito ali nas ruas, eles vão vão se adaptar, né, para a modalidade, principalmente a modalidade digital. Então, as pessoas devem estar em alerta, sim, principalmente os idosos, e reforço que antes de fazer qualquer tipo de transferência bancária, ou até mesmo se deslocar, alguns chegam a falar: olha, eu estou com o seu filho, ou estou com o seu neto aqui comigo, e se você não sair, se você desligar o telefone, eu vou executá-lo, né? Esse tipo de ameaça, né, eles usam esse tipo de informação para intimidar a pessoa e ela fazer a transferência bancária. Então, a gente sempre recomenda que ouviu uma voz diferente, desligue o telefone, não proceda com a conversa, acione a polícia militar, ligue o telefone 90. Se a pessoa tiver gravado lá um número, passe esse telefone que foi gravado no seu celular ou no seu telefone para que a polícia possa fazer a investigação. Teoricamente, capitão Flávia, esse tipo de golpe nem deveria colar, né, nessa situação, porque se as pessoas estão em casa em isolamento social, alguém ligar a dizer que está com o filho, que está com o sobrinho, quer dizer, não tem muito sentido, né? Precisa estar muito desatento para poder cair num golpe hoje como esse, né? Sim, eles se valem, Mauro, do nervosismo da pessoa, né? Então, no momento de nervosismo, às vezes as pessoas não conseguem pensar e chegar nessa conclusão: é impossível, ou o meu sobrinho ou o meu filho está em casa também, né? Então, por isso que a gente tem que estar sempre mantendo esse alerta e reforçando, cuidado, né? E qualquer dúvida, também as pessoas procurarem a companhia de polícia para receber uma orientação, através de WhatsApp, através de um telefonema, ou até mesmo ligar no 90 e pedir uma orientação de como proceder nesses casos. Eu quero fazer uma nota aqui, capitão Flávia Marte. Amanhã, dia 16, às 3 horas da tarde, vai ocorrer uma missa de 7º dia pelo cabo da Polícia Militar, João Paulo Pereira, e essa missa será transmitida pela Rede Vida de Televisão, amanhã, a partir das 3 da tarde, e domingo, no dia 17, às 6h30 da manhã, pela TV Globo. Então, missa de 7. Capitão Flávio. Oi, Mauro, desculpa, eu perdi a conexão. Não, eu acabei aqui de fazer uma nota. Amanhã vai haver uma missa de 7º dia pela morte do policial militar, o cabo João Paulo Pereira. Essa missa a partir das 3 horas da tarde, com transmissão pela Rede Vida de Televisão, e no domingo, às 6h30 da manhã, no dia 17, pela TV Globo. Você conhecia esse cabo da Polícia Militar, João Paulo Pereira? É do seu conhecimento ou não? Não, Mauro, não conhecia. Sim. Bom, vamos seguir aqui. Ainda em relação à situação da Covid, o que a gente vê nas ruas no patrulhamento são duplas de policiais nos carros, né? Mas na Força Tática é diferente, né? São grupos maiores, eram 5 ou 4, diminuiu a sua quantidade de policiais por viatura, em razão também da necessidade de evitar aglomeração? Não, Mauro, nas equipes de força tática, nós temos aí, via de regra, 3 ou 4 policiais que atuam.
né? É claro que todos devem adotar os mesmos procedimentos que as equipes de patrulha que estão nas ruas, como as viaturas que fazem o policiamento preventivo, todos, né, temos a orientação e o protocolo de seguir um procedimento padrão com relação à higienização. Então, esses policiais, eles permanecem nas equipes, assim como os policiais com motociclistas, né, com motos, desculpa, os motociclistas. Todos eles também adotam o mesmo padrão dos policiais que estão nas viaturas com relação à higienização, né, e a força tática a mesma coisa. O que tem ocorrido, voltando àquela questão do aspecto criminal, é que eles têm atuado em ocorrências, como eu disse, que alguns delinquentes estão circulando em 3, 4 ou até mais, né, em grupos ou bandos, e aí a Força Tática tem atuado nesse suporte, no apoio às equipes de patrulha que estão nas ruas, né, por conta até da inferioridade numérica. Uma equipe de viatura comum tem apenas 2 policiais, a Força Tática ela é um suporte, então eles vêm com maior número de policiais para dar suporte nas ocorrências com grande vulto. Então, por enquanto, as equipes elas continuam patrulhando com esse número, né, número regular deles. O que aumentou também foi a questão do aspecto de higiene, né? Então, todos de máscara, os policiais utilizando luvas quando necessário também, não havia comentado, mas nós temos as luvas descartáveis, que qualquer tipo de contato temos que usar a luva e imediatamente descartá-la, né? Com relação às máscaras, nós temos a opção do policial usar a máscara de tecido ou a máscara descartável. Então, nós distribuímos um kit, né, específico para isso, e também um tubo individual de álcool em gel, para que o policial possa também fazer a manutenção ao longo do seu turno de serviço. Então, todo esse padrão ele está sendo utilizado para toda a corporação, né? Não é somente para o policial que está no atendimento de ocorrência na rádio patrulha, e sim também para os policiais da Força Tática e dos outros programas de policiamento. Quais são os recentes facilitadores de registro de BO? Porque de tempos em tempos alguma coisa nesse sentido muda para que as pessoas possam fazer pela internet. Antes eram poucos crimes que podiam ser registrados pela internet. O que hoje é possível? Sim, hoje uma boa parte dos crimes é possível ser feito o registro pela internet, né? Então, a comunidade, a sociedade, ela pode acessar uma delegacia eletrônica, se digitar em qualquer buscador, no Google, delegacia eletrônica, vai ter acesso, ou entrar no próprio site da Secretaria de Segurança Pública e entrar no link da delegacia eletrônica, e lá é possível fazer o registro de ocorrências como furto, roubo, por exemplo, se a pessoa teve algum objeto extraviado, né? Então, essa questão de poder se fazer o crime, o registro do crime de forma digital, facilita muito, né? E diminui também o tempo de espera. Então, por exemplo, o que é importante que a comunidade tenha bem consolidado o conceito é da diferença dos crimes de furto e roubo, né? Lembrando que nos crimes de roubo é onde tem o emprego de violência, e é possível já fazer alguns registros de modalidade roubo também pela própria internet. Outro exemplo por exemplo, no caso de acidente de trânsito. Se não há vítima, é possível também fazer o registro pela própria internet, né? Então, essas modalidades todas vieram e foi ampliado o número de ocorrências em 2013 para facilitar a vida do cidadão, né, e diminuir o tempo de espera nos DPs, ou até mesmo o acionamento do 190. Lembro, Mauro, também que é atribuição da Polícia Militar fazer o patrulhamento preventivo e repressivo no momento flagrancial. Já a Polícia Civil compete fazer o registro de polícia judiciária e a investigação, né? Então, por exemplo, quando a pessoa ela já foi vítima de algum ilícito, o crime ele já ocorreu, ela pode ou buscar uma delegacia de polícia ou fazer o registro, se tiver campo, pela delegacia eletrônica.
Agora, se a pessoa ela tem uma suspeita de que pode estar acontecendo algum tipo de ilícito, um crime, ela pode ligar, ela deve ligar o 190 para que a polícia ela seja acionada. Um outro caminho também que nós adotamos é através do programa Vizinhança Solidária, onde as pessoas elas se comunicam diretamente com as companhias de polícia. Então, cada batalhão, cada organização policial militar, ele tem uma unidade que atende o bairro, uma unidade que está mais próxima do bairro, que é a companhia de polícia. Então, as pessoas, elas podem buscar essa companhia para ter uma interação maior, né, e tá repassando os problemas relacionados aos crimes, até mesmo a questão de zeladoria urbana, né, porque muitos crimes ocorrem em decorrência de uma falta de zeladoria, por exemplo. E aí a companhia ela vai manter um contato, um canal técnico com outros órgãos públicos ou até mesmo privados para solucionar aquele problema e evitar que o crime ocorra, né? Então, é bem importante essa questão também, porque esse programa, que é o programa Vizinhança Solidária, ele ainda está em expansão, as pessoas, algumas têm ainda dúvida de como funciona, né? Então, é importante acessarem, por exemplo, o site da Polícia Militar, buscarem saber aonde fica a companhia de polícia e buscar essas informações também junto ao comandante local, que vai orientar a comunidade de como deve proceder para ajudar nessas questões. Você, ouvinte e espectador, acompanha o programa Gente que Fala. Hoje nós estamos conversando com a capitão PM Flávia March. Ela é comandante da 1ª Companhia do 11º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano. Você nos ouve pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, e pela Rádio Universal AM 810 de Santos, e nos vê, nos assiste pelas redes sociais, no Instagram e também no Facebook. Aliás, uma audiência bastante elevada no Instagram e também no Facebook, e eu tenho aqui a Carla no Instagram, ela comentou aqui a respeito do que nós falamos agora há pouco, sobre esses golpes feitos por telefone. Ela disse que esses golpes são recorrentes, de fato são, e nós, na sequência, Capitão Flávio, nós falamos sobre como registrar crimes pela internet. Esse tipo de crime, esse tipo de golpe que acontece por telefone, isso também pode ser registrado pela internet quando há uma tentativa, pelo menos, porque às vezes o golpe consolidado envolveu vítima e quando há vítima isso já não é mais possível. Quando a tentativa não foi consolidado ilícito, nós recomendamos que seja acionado 190, o telefone 190, porque lá na internet ele é feito o registro de quando o crime já ocorreu, né? Então, a separação do trabalho das polícias na parte de prevenção, compete à Polícia Militar. Então, informar a Polícia Militar através do 190, né, o que está acontecendo, o número do contato que foi realizado, ou então, se a pessoa ela quiser buscar a companhia de polícia local para reportar essa questão, ou até mesmo o próprio distrito policial para fazer um acompanhamento daquele número, ela pode fazer. Né? Então, lembrando que nos casos de crimes ocorridos, ela vai conseguir fazer o registro pelo site, de forma eletrônica. Agora, se houve uma tentativa, não se consumou, nós recomendamos que a pessoa ela busque a polícia militar, então, através do 90 ou até mesmo através da própria companhia de polícia, que aí, com base nessas informações, será feito um planejamento de como atuar, né? Então, cada situação nós temos um planejamento específico, cada modalidade criminal há um planejamento específico, até mesmo para podermos direcionar ao nosso serviço de inteligência. Então, é importante que a pessoa ela faça o registro a um primeiro ponto, né? Seja na Polícia Militar, se não houve o ilícito, ou seja na Polícia Civil, quando já aconteceu, né? E muitas vezes também as pessoas acaba de acontecer o ilícito, elas ligam também à Polícia Militar para tentar uma intervenção imediata, né? Mas quando já se passou um certo tempo, né, a Polícia Militar não irá poder atuar, até por uma questão de competência, e a Polícia Civil vai proceder, vai fazer uma investigação e, se necessário for, vai ser instaurado inquérito. Capitão Flávia March, em tempos de vizinhança solidária, você já falou a respeito instantes atrás, de conselhos conselhos comunitários de segurança, os CONSEGs,
As pessoas, a população tem o conhecimento de onde ficam os batalhões de polícia militar, dos bairros onde elas moram, onde fica a delegacia, o distrito policial, onde está a polícia civil. As pessoas estão atentas a isso, ou isso, para muita gente, não faz muito sentido, as pessoas não procuram saber, o que é um erro, né? Sim, o que ocorre, Mauro? Aí nós temos duas situações distintas. Nós temos a pessoa que vai buscar a polícia militar quando houve algo, aconteceu alguma coisa, e ela vai buscar ou a polícia militar ou a polícia civil. E nós temos aí o público que busca a polícia militar para estabelecer uma parceria, né? Então, é claro que essa questão do programa Vizinhança Solidária, ela vem acontecendo já há algum tempo, mas não é de conhecimento de toda a população. Então, nós temos casos aqui, por exemplo, de pessoas que nos relataram que depois que conheceram o programa Vizinhança Solidária, passaram a saber aonde ficava a sede da polícia, passaram a se informar um pouco melhor sobre o trabalho da polícia. Então, feito isso, né, a gente distinguindo esses dois públicos, o que nós temos percebido aqui é um número maior de pessoas, cada vez mais maior, de pessoas interessadas em saber, né, em acompanhar o trabalho policial. Não somente nessa questão de prevenção, mas as pessoas elas querem saber o que acontece no seu bairro, né? O que está acontecendo na sua rua? Eu tenho aqui pessoas no bairro que querem saber, que nos buscam, né? Mandam uma mensagem pelo WhatsApp: capitão, como é que está o crime aqui? Tem aumentado a quantidade de ilícitos? Tem diminuído? Então, as pessoas elas estão buscando se informar mais. Eu acredito até que pelo próprio advento da internet, quando a internet começou a se propagar, as pessoas tiveram mais acesso à informação e hoje elas buscam muito mais informação. Então, uma característica aqui do nosso bairro é que tem uma população flutuante muito grande. Então, são pessoas que vêm para cá para estudar ou para usar, né, num período normal, de normalidade, utilizar os espaços culturais, utilizar né, os espaços públicos disponíveis, e essas pessoas muitas vezes não sabem, elas não conhecem aonde fica a companhia de polícia, onde ficam os postos policiais, e realmente vão buscar a polícia se algum ilícito acontecer. Mas as pessoas que vivem aqui no bairro, nós temos acompanhado que elas estão muito mais próximas e elas exigem também, né, elas querem acompanhar também o trabalho da polícia. E eu julgo isso como positivo, porque é uma troca de experiências onde nós conseguimos também identificar muitos ilícitos que, por exemplo, não estão tabulados nos nossos bancos de dados. Então, essa aproximação, ela tem favorecido os dois lados, tanto a polícia quanto a comunidade, e nós estamos trabalhando de forma parceira, né? Porque, por exemplo, vou citar um caso que recebi uma demanda essa semana pelo WhatsApp, de um poste ainda de madeira que estava com uma fiação e colocando em risco, porque o poste é um poste antigo, colocando em risco as pessoas que estavam circulando. O que eles fizeram? Acionaram a prefeitura e me mandaram mensagens: capitão, olha, nessa via aqui está acontecendo isso e nós tememos porque esse poste pode cair em cima de um veículo com ocupantes, com uma pessoa que estiver circulando na via, pode, né, acontecer uma tragédia, uma fatalidade. Então, veja, parece uma coisa simples, mas é algo que é extremamente importante. Várias pessoas se preocupando com esta causa. E nós, no meu caso, como comandante de companhia, fui buscar a prefeitura, fui buscar informações para também estar evitando que algo aconteça. Nós não queremos que aconteça uma tragédia ali. Então, esse é um exemplo, né, que foge um pouco da questão criminal, mas que pode se tornar um problema, né, mais sério, até uma morte de alguém ou uma lesão, e é importante também a polícia se envolver nessas questões. Então, tudo isso, a gente colocando tudo de uma forma conjunta, né, unindo todos os esforços, percebemos que temos trabalhado e conseguido ampliar o conhecimento, né, a área de conhecimento das pessoas no que diz respeito à segurança pública.
Esse seu exemplo dado, capitão Flávia Marchi, foge da questão criminal, mas pode levar a uma situação criminal. Por exemplo, qual é o papel da polícia militar quando observa nas ruas algum equipamento danificado, um equipamento público danificado, praças mal cuidadas, mato? É a tal da teoria das janelas quebradas que diz que quanto mais deteriorado é o ambiente, isso mais favorece a criminalidade. Uma lâmpada queimada, o papel militar também tem que estar, o policial militar também tem que prestar atenção, tem este papel de informar o poder público em razão de situações que possam levar a essa situação, levar a esse problema da teoria das janelas quebradas, que favorece a criminalidade? Sim, nós empregamos essa teoria sim, assim como outros órgãos públicos, e inclusive temos um relatório específico, Mauro, que o policial, hoje os nossos relatórios são digitais, né? Mas o policial, ele chama relatório de infração administrativa, aonde o policial ele pode identificar qualquer inconsistência, né? Problema, por exemplo, de ordem urbana, e ele vai fazer um relatório, e esse relatório ele é encaminhado para o órgão competente. Então, se ele vê, por exemplo, faltando uma tampa de bueiro numa via, que pode causar um acidente de trânsito, ele vê um mato crescido, que ali as pessoas podem utilizar o espaço, um terreno baldio para fazer o tráfico, ou uso de entorpecentes, ou até mesmo ocorrer, por exemplo, uma situação de um roubo, né? Falta de iluminação na via pública. Então, são várias as situações, as circunstâncias que o policial ele pode relatar, ele tem um relatório próprio para isso, e a companhia ela encaminha eletronicamente para os órgãos públicos. Além disso, desse envio, nós também fazemos contatos, né? Então, como eu citei aqui, a questão desse poste, mas eu tenho outras, inúmeras questões aqui que nós tratamos. Eu entro em contato com o responsável do órgão para a gente estar conversando sobre isso, inclusive até forneço os nossos indicadores criminais, porque, por exemplo, eu posso ter uma rua aqui com falta de iluminação pública e quando eu vou fazer o levantamento nas nossas bases de dados, nessa via pública está ocorrendo furto de veículo ou furto a transeuntes. Então, são vários fatores que eu vou analisar e conversar com o responsável pelo departamento ou pelo outro órgão para tomarmos atitudes de forma conjunta. Um outro exemplo também que eu tenho é que havia um muro numa rua aqui do bairro, onde esse muro ele era mal iluminado. E esse muro ele não pertencia a um órgão público, ele pertencia a uma empresa. E a comunidade me enviou várias demandas a respeito desse muro, porque estava ocorrendo o uso de entorpecentes. Então, eu fiz um contato com o gestor dessa empresa para que, se fosse possível, iluminasse melhor o muro, né, para a gente evitar ali a concentração de pessoas para fazer uso de entorpecente. O que ele nos atendeu, eu mostrei também a parte criminal, apresentei o número de ocorrências que nós tínhamos ali naquela área, e aí prontamente também fomos atendidos. Então, é claro, quando há um diálogo, né, e se mostra de forma técnica, olha, está acontecendo isso, a polícia ela também não consegue tomar providências, muitas vezes, de forma isolada, né? Para ter um efeito positivo, nós precisamos adotar providências de forma conjunta, porque muitas ações não devem ser estanques, né? Tem uma continuidade. Então, isso é importante, nós trabalhamos isso com muita frequência, orientando as pessoas e também fazendo com que elas adotem as providências para que tenhamos um local mais seguro, as pessoas tenham uma melhor sensação de segurança. Falamos agora há pouco da população flutuante em determinados bairros, especialmente aí na região da Primeira Companhia, a Bela Vista, existem faculdades por aí e tudo mais. E nessa situação de população flutuante, as pessoas, por não morarem ali, né, acabam não sabendo muitas vezes onde está a delegacia, onde está o batalhão da polícia. A bandidagem se aproveita disso, ou seja, nos locais de população flutuante, a bandidagem tem um entendimento diferente das suas possibilidades, em razão das pessoas muitas vezes não estarem muito atentas onde está a força policial por perto?
Sim, com certeza. Eles utilizam isso também como uma forma de aproveitar a oportunidade, né? Então, às vezes as pessoas elas têm uma falsa sensação de segurança quando elas estão aglomeradas, né? Então, por exemplo, as pessoas veem uma grande aglomeração de pessoas circulando na via pública, elas acabam achando que por ter uma aglomeração maior, né, a possibilidade de alguém ver um delinquente é maior, então elas acabam relaxando na própria segurança pessoal. E nós orientamos ao contrário, né? Porque os delinquentes, muitos, se valem dessa questão de ter uma aglomeração de pessoas, então há uma distração maior e eles aproveitam esse momento da distração para praticarem o ilícito. Então, o que nós fazemos aqui? Ontem, por exemplo, eu tive uma reunião com os gestores das escolas aqui da região, também por via digital, né? Fizemos uma reunião virtual para passar algumas questões do que está acontecendo hoje, né, no entorno das escolas e o que nós podemos retomar assim que voltar à situação de normalidade. Para quê? Para orientar essa população flutuante. Eu já tive também reuniões aqui com, por exemplo, o pessoal que tem casas noturnas, tem algum tipo de estabelecimento que as pessoas venham para se divertir. Por quê? Alguns delinquentes se aproveitavam do momento que as pessoas estavam saindo, por exemplo, de casas noturnas, para fazer furto e roubo de celular, porque a pessoa ela ia chamar por aplicativo, acionar o seu transporte e acabava sendo vítima de ilícito. Então, passar orientações também de como que esse setor, como que o setor privado ou o setor público, né, tanto faz, porque, por exemplo, eu tenho teatro aqui também, teatro público, como que os gestores, eles podem, quais ações eles podem adotar para evitar que seu público que não circula aqui na região e não sabe como que os delinquentes atuam, adotarem ações para fazer com que essas pessoas fiquem mais seguras. Então, a gente também passa essas dicas para os gestores, para que eles tomem esse posicionamento e aqui também fique um local mais tranquilo para as pessoas circularem. Sim. Falamos do crime patrimonial e o celular é o objeto de desejo aí dos bandidos. A polícia observa, a gente ouve falar, capitão Flávia Martins, de roubo de celular por distração mesmo, na beira, digamos assim, nas margens das ciclovias. O bandido passa de bicicleta e a pessoa está ali na calçada e o bandido passa muito próximo, ela está desatenta falando ao celular ou trocando alguma mensagem e ali é roubada, né? E a polícia tem registrado um aumento nesse tipo de crime. A gente tem ouvido falar bastante a respeito. Durante esse período, Mauro, de isolamento social, não. Nós tivemos queda nesses indicadores. Mas realmente isso acontece, da pessoa ela está distraída, falando ao celular, e a nossa orientação é que hoje um aparelho celular, diferentemente, né, do passado, ele carrega praticamente a vida da pessoa ali. São dados bancários, dados de contatos, né? Então são informações preciosas, por isso que nós orientamos que a pessoa tenha cuidado com o aparelho. Então, a circulação, o portar o aparelho de forma ostensiva, em que a pessoa ela não tenha tanto cuidado. Então, por exemplo, se ela está falando de forma distraída, ouvindo música com o aparelho na mão, né? Em outras situações, andando próximo de ciclofaixas, se bem que muitos delinquentes, eles nem utilizam a ciclofaixa, eles sobem nas calçadas e acabam, mesmo de bicicleta, subtraindo ali o aparelho da pessoa. E eles sabem disso, eles utilizam esse tipo de ação, porque eles sabem que a polícia, ela, via de regra, está numa viatura, é muito difícil entrar numa contramão de direção, porque o policial está se arriscando e colocando em risco a vida de outras pessoas. Então, eles também agem dessa forma porque sabem da contrapartida, né? Então, a nossa orientação é para que, de fato, as pessoas, elas carreguem o seu objeto de forma segura, assim como carregam sua carteira e outros bens, em especial o celular, por conta dessas questões, né? E caso seja vítima de ilícito, que faça o registro,
porque nós também temos uma questão de subnotificação criminal muito grande. As pessoas não registram que tiveram seu celular extraviado. Então, é importante até que registrem e como foi a ação delituosa para que nós possamos fazer o planejamento operacional devido, né? Então, como eu disse anteriormente, eu tenho que buscar minhas fontes de dados oficiais para poder executar, para poder planejar o policiamento operacional. Então, as pessoas fazendo o registro, nós temos como mapear, né, e saber como é que está sendo a ação do delinquente. Então, nesse período, só para a gente finalizar, nós tivemos uma queda, mas o número, ele continuava existindo enquanto, né, tínhamos aí circulação de pessoas na via, por conta até dessa questão das pessoas muitas vezes estarem tendo comportamento de vítima. E cada um também tem que encontrar sua maneira de proteger o aparelho celular na hora, no momento em que aguarda um carro que foi pedido por aplicativo, porque o normal é você ficar com o celular na mão, olhando, vendo onde é que o motorista está, olhando ali no mapa de chegada. Enfim, também é um momento de distração, porque você quer ver o nome do motorista, a placa do carro que vai chegar, em que posição ele está, se falta muito tempo, se falta pouco tempo, você está sempre olhando para o celular. Numa dessas, acaba também acontecendo alguma coisa. Sim, a nossa recomendação é que sempre a pessoa ela guarde no interior de algum estabelecimento, se ela estiver, né, em algum estabelecimento, ou, por exemplo, dentro da área de segurança de condomínio, ou se estiver em casa, guarde dentro de casa, porque o aplicativo ele aponta quando o motorista chegou. E também se estiver, por exemplo, em uma casa noturna, num restaurante, que aguarde no interior do estabelecimento até chegar ali o condutor que ele acionou. Sim. Capitão Flávia Márcio, nosso tempo já está se esgotando. A sua despedida, o que fica aqui da nossa conversa, sua mensagem final, por favor. Eu quero primeiro agradecer essa oportunidade, Mauro, de poder orientar a população sobre essas questões de segurança. A nossa companhia de polícia, ela está localizada na Bela Vista, na Rua Abolição 349, e nós estamos à disposição se as pessoas desejarem enviar informações, quiserem fazer um contato, seja pelo próprio telefone 190 ou seja por outro canal, a companhia está à disposição para esclarecer qualquer tipo de dúvida relacionada a essas questões de ordem de segurança pública. Capitão PM Flávia Márcio, muito obrigado pela presença, pela participação nesta edição do programa Gente que Fala de hoje. Flávia Márcio, que é comandante da primeira companhia do 11º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano. Dentro dessa nossa conversa, que acontece todas as sextas-feiras, a edição do Gente que Fala, em parceria com a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, a FERMESP. O agradecimento a todo mundo que acompanhou a gente pela Rádio Trianon AM 740 aqui em São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 em Santos e também pelas redes sociais, pelo Instagram e pelo Facebook. Antes aqui da nossa despedida, hoje na live do Gente que Fala a partir das 6 da tarde pelo Instagram, você que acompanha a gente todos os dias, olha, vai ter a presença da youtuber Lívia Oliveira, de 9 anos de idade. A criadora Mirim costuma fazer vídeos informativos de bastidores de eventos e viagens e será entrevistada pelo jornalista Ricardo Godoy. A live do Gente que Fala, no fim da tarde, é um espaço que traz informações sobre cultura e também comportamento. Portanto, hoje, Lívia Oliveira, youtuber, a partir das 6 da tarde, entrevistada pelo jornalista Ricardo Godoy. Finalizando essa edição do programa Gente que Fala, na mesa de som, o Sérgio Souza, que também é o gerente técnico da Rádio Trianon, pauta e redação Pedro Schiavon, apresentação minha, Mauro Friesman, diretora de produção Zenilda Salvato, na sala de videoconferência aqui no apoio técnico o Ricardo Godoy, direção-geral do jornalista Fausto Camunha e do outro lado, você, ouvinte e espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência, um bom final de semana para todo mundo, tchau, até segunda-feira.